Quando a bolsa começa a cair, a maioria dos investidores entra em pânico e muitos correm às pressas para sair vendendo suas ações a qualquer preço. Outros ficam torcendo para suas ações voltarem e ele voltar a ter lucro naquela ação. Só que existe um terceiro grupo que pensa completamente diferente. Enquanto os outros estão buscando boas empresas para comprar e manter para longo prazo, esse terceiro grupo está buscando empresas que estão piorando. Pois é meio doido isso, né? Mas traders de opções podem estar buscando ações que estão ficando piores e operar justamente elas. E não é para comprar as ações dessas empresas, nada disso. É para operar na queda delas. E é justamente isso que vamos falar nesse vídeo, como encontrar essas ações e como operar essas ações através das opções dela de forma mais facilitada, com risco definido e sem dor de cabeça. Então, vamos direto para o vídeo. Quando a gente começa a investir, a gente vê, pô, a gente tem que procurar ações boas, pagadoras de dividendo, ações seguras, perenes. Então a gente cria um filtro para conseguir identificar quais são essas boas empresas para a gente estar investindo. Empresas com lucros crescentes, empresas com ROI alto, geração consistente de caixa, pagamento de dividendo, baixo endividamento ou endividamento negativo, tudo isso é muito bom para as boas ações. E faz total sentido, porque se você vai ser sócio daquela ação, daquela empresa, você quer mais é que ela voe, não é verdade? Ninguém quer ser sócio de empresa ruim, né? Você seria sócio dos Correios, por exemplo? Brincadeira. Mas existe um detalhe básico que poucos percebem. O mercado funciona nos dois sentidos. Existem ações que criam valor, melhoram a nossa vida. O Google, por exemplo, através do YouTube, estamos aqui por causa dessa grande empresa. Quanto mais lucra, mais gera valor para a sociedade, né? Então, investimento de valor. Agora, tem outras empresas que destroem valor, que pelo outro lado, elas não querem saber de ajudar o acionista, não. Elas só querem pagar seus executivos, a diretoria, e dane-se quem está investindo as ações deles, né? Então tem as que constroem valor e as que destroem valor. Então qual é o tipo de ação que faz mais sentido para você operar na queda quando a bolsa está caindo? Justamente essas que destroem valor. Quando você aprende a identificar essa segunda categoria, surge um tipo de oportunidade que pouca gente observa na bolsa. Parece básico, mas não é. A gente se tendencia a estar buscando as melhores empresas. As ruins a gente meio que deixa para lá. Só que você pode estar jogando o diamante fora e muito dinheiro pode ficar em cima da sua mesa. Paralelo a isso, tem uma crença muito comum, principalmente quem está começando a investir, que uma ação caiu demais, então ela está muito barata. Caiu 80%, 90%, então agora ela está barata, virou uma promoção. O patrão ficou maluco. Não é bem por aí. Uma ação que caiu não significa que ela ficou barata, porque se uma ação ela não gera fluxo de caixa, ela nem tem valor, não tem valuation, não tem como você nem fazer o fluxo de caixa descontado. Vira uma aposta. E muitas vezes uma ação que caiu 80 pode cair mais 80. Não falta só 20, não. O preço da ação é ajustado a cada dia. Então, se ela estava 20 e foi parar em R$ 4, né? Caiu lá seus 80%. Então, se ela cair mais 80%, pega aí. Ela vai nesse valor de R$ 4, ela vai para 80 centavos. E por aí vai. Então, para baixo não tem limite. Ruim para quem é acionista, claro, né? Você fica limitado se você investe para longo prazo numa ação R$ 5.000, você pode perder os 5.000. Essa é a dinâmica do mercado. Se você investe numa ação ruim, e você potencializa essas perdas. Por exemplo, aqui Casas Bahia, né, que está sendo cotada agora a 1,27, ok? Casas Bahia, BHIA3, ela estava aqui nesse valor de 531. Poxa, mas Casas Bahia nunca valeu R$ 500. É verdade, nunca valeu R$ 500. A questão é que as ações, quando caem muito, elas fazem grupamento de ações, né? Então, se uma empresa tinha 1 milhão de ações e ela cai muito, ela pega esses 1 milhão e emite mais 1 milhão e aí ela vai diluindo o valor do acionista, diminui o preço da cotação, né, agora no curto prazo, só que lá para trás parece que ela valeu muito, né? Só que os nossos gráficos eles são ajustados para queda, né? Então se você pegar aqui 541 foi o máximo que ela valeu com esses ajustes até o valor aqui agora, 99,7% de queda, cara. Então aí muita gente pensa, pô, falta só 0,25%. Vou comprar, vou vender put, vou carregar para longo prazo. Será? Essas e muitas outras grandes quedas na bolsa, elas acontecem em empresas que já vinham mostrando sinais de deterioração
deterioração ali do seu capital. Essa e outras quedas na bolsa, elas não acontecem do nada. Elas têm um sinal de deterioração do capital que vem ao longo do tempo. Prejuízos recorrentes, você tem um endividamento crescendo, queima de caixa, diluição dos acionistas, igual a gente falou agora do grupamento, ROI negativo, perda de competitividade. Quando tudo isso aí se alinha em relação à empresa, a gente vê perda de valor. Logo, a cotação tem maior tendência de quê? Cair. O gráfico ele só mostra para a gente a consequência. A história começa muito antes, nos fundamentos dessa ação. O que está por trás dessa ação? E qual é o filtro que eu, Felipe Figueira, utilizo para estar encontrando esse tipo de ação, né? Daqui a pouquinho eu vou estar falando também sobre a estratégia, tá bom? Que eu utilizo para estar justamente me aproveitando desses movimentos de queda dessas ações, utilizando as opções. O filtro que eu utilizo é bem simples, tá? Aqui no nosso TradingView, você consegue estar fazendo os seus filtros, tá bom? Fundamentalistas, técnicos, tudo, né? Então, se eu for estar buscando aqui nele, eu vou estar botando especialmente o ROI, tá bom? Então, eu vou querer um ROI negativo, 0 e abaixo, ou seja, a empresa queima caixa, a empresa que entrega prejuízo para os acionistas, né? 0 e abaixo. Valor de mercado, eu costumo colocar para encontrar pelo menos ações consideráveis, né? Para a gente conseguir operar as opções, ok? Pelo menos maior do que R$ 1 bilhão, né? 1.000, milhão, bilhão, né? Então, acima de 1 bilhão, valendo mais de 1 bilhão na bolsa. Se eu quiser filtrar ainda mais simplesmente, eu consigo botar todas que pertencem ao índice Bovespa, tá bom? Clico em índice, coloco o IBOV, coloco também as 50 maiores, e aí a gente consegue ver as principais ações que têm problemas para entregar aos acionistas. Lucro líquido, vou botar negativo, né? Abaixo de 0, né? Então está tendo prejuízo. E aí já criamos uma boa lista, né? Então a empresa está tendo prejuízo, ela entrega um retorno negativo aos acionistas, o valor de mercado é razoavelmente grande dentro dos índices da Bolsa Brasileira, né? Então, se eu for estar filtrando aqui pelo valor de mercado, eu encontro as maiores que estão dentro desse critério negativo. Por exemplo, Cosan, que é a primeira que entrou aqui, né? Então, esse aqui é o gráfico da Cosan. A Cosan está lá nas mínimas, né? No mínima histórica, vamos colocar assim. Então, a empresa está destruindo o valor. Para você que é acionista, isso é um problema, mas para você que pretende montar estratégias de opções se aproveitando da queda desse tipo de ativo, você vai ter um ativo bem resiliente para esse propósito, claro, né? E tem outros também, né? Você consegue olhar aqui Uzi Minas, CSNA, Casas Bahia está aqui também, Tupi. Então tem várias empresas que conseguem ficar dentro desse critério, né, de destruição de valor. Esse é o primeiro critério que você tem que ter se você quiser utilizar essa estratégia. Filtro igual a esse, você consegue usar no TradingView, tem no nosso Clube Trader Raiz também, tem outras plataformas dessas fundamentalistas, qualquer uma tem, Status Invest, Investidor 10, não se importa com isso não. É muito fácil criar esse filtro e você já separar o joio do trigo e ficar com o joio, claro, né? Lembre-se que nada que eu falo aqui no meu canal é recomendação de compra, de venda, estou te ensinando a você utilizar as métricas de mercado de forma educacional para você saber se a ação que você está olhando é uma furada ou não é, né? Então, beleza, identificada as empresas, né, cujas ações estão entregando problema aí para os acionistas, né? O que dá para fazer? Bom, você pode vender as ações a descoberto, que aí você tem que alugar o papel e aí fazer a sua venda no mercado, segurar essa posição, tem taxa envolvida nisso. Você pode deixar para lá e você olhar, não vou conseguir operar essas ações aí porque é muito complicado, esse negócio de vender a ação. Se a ação subir, posso ter problemas, o risco é ilimitado. Se a ação subir, eu estou vendido nela. Porque não se esqueça, uma ação ela pode ir para infinito, né? Pode ir de 10 para 100, para 200. Se você está vendido na ação, teoricamente seu risco é ilimitado, assim como uma venda de call. Então, como fazer isso de forma mais inteligente e um pouco menos arriscada? Existem estratégias de opções com risco definido que você consegue se aproveitar justamente desse tipo de ação que a gente está falando aqui agora. Uma das mais conhecidas é a trava de baixa com put. Essa trava de baixa tem uma lógica muito simples. No momento que você fez essa triagem, encontrou a boa ação, um bom momento para entrar, a trava de baixa acaba sendo simples de você montar. Por exemplo, a Cosan, né, que eu dei o exemplo aqui, né? A Cosan está a 3,33 aproximadamente, né? Como é que eu montaria uma trava de baixa nela? A trava de baixa ela funciona com as puts, que são as opções de venda. A opção de venda é um seguro, beleza? Quando você compra um seguro, só o seguro, sem precisar da ação, isso é importante dizer, você não precisa da ação, você simplesmente pode comprar esse seguro e você não precisa da ação. Então, se a Cosan, por exemplo, que é essa que a gente está olhando aí, né? Se ela cair, o seu seguro que, vamos dizer que você tenha comprado a R$ 1, valoriza para R$ 3, né? R$ 2, depende da valorização de Cosan. Então, o seu seguro vai variando ao longo do tempo. Agora, se Cosan sobe, você pode perder todo esse valor que você
colocou ali, né? Por isso que a gente não compra só o seguro, a gente compra o seguro próximo do valor quitado, os 3,33, e a gente vende um pouco mais abaixo, fora do dinheiro, para ajudar a pagar esse seguro. Por que eu vou pagar, por exemplo, R$ 1.000 no seguro se eu posso pagar 500? Então a Trava ela vem com esse conceito de diminuir o que você precisa para comprar o seguro da queda. Lembrando que se você não tem ação, não é bem um seguro, você ganha na queda, quanto mais a ação cair, mais o seu seguro vai valorizando. Por exemplo, no clube, se eu colocar aqui COSAN, né, CSAN3 aqui na nossa grade, né, e der uma olhada num vencimento aproximadamente 25 dias úteis, um pouco mais de um mês, lá para 17/7, né, vencimento dessas opções, tá? As opções têm um vencimento, então eu vou estar olhando para um horizonte de um pouco mais de um mês, ok? Por exemplo, tá 3,35 aqui a COSAN. Eu vou estar olhando as puts que estão desse lado aqui, né, estão do lado de lá. Lado de lá, não sei se inverte a câmera, então você vai estar olhando para o lado de lá, que são todas aquelas ali. Então esses códigos, eles mostram esse seguro. É isso aqui que importa. Meu editor vai ressaltar aqui aonde que se encontram esses códigos aqui, né, no ativo, né? É aqui que você vê a opção, o código dela, né? Lógico, isso aí vai ficar ad eterno, cabe a você depois fazer esse filtro, encontrar a opção que você está de olho, né? Mas o importante é você entender que cada linha dessa aqui é uma put diferente, entendeu? Então, nesse caso aqui, se eu for estar comprando essa put aqui na linha do dinheiro e vendendo um pouco mais abaixo, né? Aqui nos R$ 3, strike R$ 3, eu posso estar criando justamente aqui a nossa trava de baixa com put, beleza? Então, vamos simular ela? Vamos fazer uma simulação aqui em COSAN? Essa aqui, então, é a nossa trava de baixa com put, perfeito? Observe só, COSAN está aqui nesse preço, né? Nos 3,35 aproximadamente, ok? Então, se eu for estar olhando para a queda de COSAN, quanto mais a COSAN cai aqui, vai para o lado da queda, olha como a nossa estrutura começa a dar lucro. Então, se ela está acima dessa linha, então é lucro. Esse aqui é o lucro que você recebe para fazer essas 100 travas. Pô, Filipão, mas achei muito leve, etc e tal. Dá para você fazer isso com operação maior. O importante é manter dentro da sua gestão de risco. Pô, ainda tô achando leve, não sei o quê. Então dá para você ir alterando a sua estratégia, né? No caso, a trava de baixa, que eu estou simulando aqui com você, tá bom? O clube ele não apregoa a ordem, você não faz a ordem, você simula e você consegue analisar, né? Então, por exemplo, para queda de COSAN, se ela se mantiver abaixo dos R$ 3, você embolsa 1.900. E se COSAN volta a subir, né? Acontece aí alguma coisa, né, muito interessante para COSAN, volta a subir e tal, você perde, por exemplo, 1.100. Então você já sabe o quanto que você tem de risco, né? Claro, para você montar a sua trava de baixa, é limitado, você não perde mais do que isso, né? Porque esse é o se a sua trava virar pó, né? E para cima 1.900, né? Nessas métricas aqui, claro, né, gente? Você tem que estar vendo o melhor vencimento, o melhor ativo. Importante é você entender essa lógica, que dá para você estar apostando na queda de ações ruins, com o risco definido e seguindo principalmente as tendências que estão mais claras aí no mercado. Então você não precisa operar short, operar vendido nas ações. Você não precisa acertar o fundo, né? Ah, pô, toda hora eu vou querer que o papel chegue lá nas mínimas. Não precisa ser esse comportamento. Você também não precisa que a ação quebre, né? A empresa ela pode continuar numa boa e tal, e tendo essas oscilações negativas, né, funcionando ainda, e você consegue estar armando travas nesse sentido. Basta que essa deterioração ela continue acontecendo, essa perda de valor que a gente falou no início do vídeo, para você ver essa estratégia, né, que tem um vencimento, né? O importante é que você vá montando ela, vamos dizer assim, na base mensal e determinados ativos que você achar interessante. Mas a tendência é que uma ação que destrói valor continue destruindo valor e uma que cria valor continua criando valor. Aí há outras estratégias para criadora de valor. E a maioria dos traders acabam focando nas empresas que criam valor. Só que essas que destroem valor, especialmente no Brasil, são muito boas. Ainda mais com essa taxa de juro altíssima, podendo ficar mais alta, quem sabe, né? Especulação. É assim que funciona. Em momentos difíceis do mercado, oportunidades nunca deixam de existir, não é verdade? Se você é um investidor que pensa fora da caixa e você quer aprender novas formas de rentabilizar a sua carteira, eu te convido a conhecer mais sobre o nosso Clube Trader Raiz. Essa estratégia e outras, incluindo também Bolsa Americana, operações de volatilidade, todas estão inclusas na parte gravada, temos aula ao vivo, nossa comunidade feita de trader para trader. Sem indicaçãozinha de corretora que só aproveita ele,
deles, mas realmente focado no mercado, o que ele pode trazer pra gente. Se tiver interesse, dá uma olhada na página do clube ali, beleza? Espero que essa aula tenha te ajudado a pensar fora da caixa, você encontrar oportunidades que estão em cima da mesa e você está ignorando. Se gostou desse vídeo, mete um like nele aí e manda para aquele seu amigo que só sabe operar na compra e ainda não sabe nem como proteger as ações que tem nem ganhar na queda, né? Aqui foi o Felipe Figueira, um grande abraço para você, bons estudos, valeu!